Está escrito em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a usar a nossa vontade como expressão de nossa espiritualidade. E às vezes isso significa usá-la contra nossos próprios desejos, inclinações e sentimentos. Em outras palavras, precisamos saber agir de maneira que tomemos decisões sobre nós mesmos, sendo capazes de nos manter no caminho que sabemos ser o mais adequado. Um exemplo dessa possibilidade está em quando nós resolvemos fazer uma dieta. O objetivo da dieta é mais saúde física que se mede pelo peso corporal. Quando decidimos não comer tanto quanto gostaríamos e abrir mão de algo que saboreamos com prazer, mas que engorda, estamos usando a nossa vontade a favor de um objetivo, de um propósito bem definido por nós. Seremos bem-sucedidos se enfrentarmos os nossos desejos com firmeza e criarmos novos hábitos. Há uma diferença entre fome e desejo de comer. Uma boa dieta educa a fome e controla o desejo de comer. Essa é uma batalha mais fácil para uns que para outros, mas todos nós somos fortalecidos pelos bons resultados que alcançamos através de uma boa dieta. E a ilustração da dieta não é diferente no campo existencial, no campo espiritual. Nós precisamos ter objetivos, precisamos ter propósitos firmes e bem definidos em alcançá-los. Por isso é importante lembrar o que lemos no versículo 1 de Romanos 12. O apóstolo Paulo fala de nos apresentarmos a Deus, ou seja, de submeter a nossa vontade a Ele. Paulo diz que é esse o nosso verdadeiro culto, é esse o culto que faz sentido, o culto racional. E continuando, ele diz que nós precisamos escolher não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Não amoldar-se significa não acomodar-se, não encontrar um lugar de conforto e de adaptação. Mundo indica o que é contrário à vontade de Deus. Vontade esta que é boa, agradável e perfeita. Mundo não diz respeito simplesmente às coisas que acontecem fora da igreja, fora do âmbito religioso. Não. Mas diz respeito também às coisas que acontecem dentro da igreja, mas que são contrárias à vontade de Deus. E isso acontece. Diz respeito também ao que nos habita, ao que acontece dentro de nós e que também é contrário à vontade de Deus. Por isso, nós não devemos nos acomodar a essas coisas, a coisa alguma que seja contrária à vontade de Deus para nós. Somente com a ajuda do Espírito Santo poderemos nos sair bem disso, mas nós precisamos decidir e assumir a nossa responsabilidade. Precisamos escolher mudar, precisamos nos desacomodarmos. Essa é uma atitude indispensável para que experimentemos crescimento e amadurecimento espiritual. Essa é a ideia de transformar-se que a Bíblia fala em Romanos 12 e 1. Trata-se de uma transformação que decorre de mais sabedoria, de mais maturidade, que decorre de capacidade de fazer o bem, de amar, de servir e, principalmente, de honrar a Deus. Podemos dizer que não há verdadeira vida espiritual se não estivermos num processo permanente de transformação. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:13
porque o alvo espiritual para nós é que alcancemos a estatura de Cristo. Isso é algo para a vida toda. Não deve depender exclusivamente dos cultos que acontecem quando a igreja se reúne. Deve incluir todas as experiências da vida, do nosso culto racional. Isso acontecerá se nós nos decidirmos por fazer assim. O apóstolo Paulo está, na verdade, apelando à nossa vontade, à nossa capacidade de escolher e decidir. Ele está dizendo: escolham não acomodar-se, escolham transformar a si mesmos. Se não mudarmos o que é nossa responsabilidade mudar, talvez nada mais mude em nossa vida. Não devemos orar para Deus mudar o que nós devemos mudar. Nós precisamos escolher, decidir mudar. E Deus verá isso como uma oração de nossa parte para com Ele. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.